Oi, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de português, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre regência. Eu expliquei para vocês sobre regência nominal, que são as palavras, os nomes que exigem um complemento, na verdade que eles exigem uma preposição. E hoje nós vamos estudar os verbos que exigem preposições. Então são vários verbos. Na apostila de vocês aí do módulo azul tem um quadro com os verbos e suas regências. É bom vocês darem uma lida depois de assistir a essa aula, para vocês conseguirem fazer as atividades propostas. As atividades que vocês vão fazer estão no módulo mesmo. Eu até esqueci de anotar aqui atrás, mas aí a gente vai colocar no link de baixo aí do vídeo, tá bom? Então hoje é regência verbal. É a relação de um verbo sobre seus complementos. Olha, todo verbo ele exige um complemento, Os verbos transitivos, Porque os verbos intransitivos eles não exigem um complemento, na verdade, Eles podem existir sem complemento, pode ter sentido sem complemento. Então nós temos os objetos diretos e o objeto indireto, que são os complementos com e sem preposição, e os adjuntos adverbiais. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido do verbo. Então, se você às vezes colocar uma regência, uma preposição ou não, o verbo altera totalmente o seu sentido, é o que nós vamos ver aqui hoje. Então, aqui nós vamos ver alguns verbos cuja regência exige uma maior atenção. Então, vamos lá. O verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ser verbo transitivo indireto, ele pode ser verbo transitivo direto ou pode ser verbo intransitivo. Então, vamos lá ver o que é então. Se ele for verbo transitivo direto, ele vai exigir preposição. Então, olhem, observem ali o exemplo. Ontem assisti a um filme iraniano. Então, quando o verbo assistir tiver no sentido de ver, presenciar, ele haverá uma regência logo depois dele, uma preposição. Então, ontem assisti a um filme. Então, quando vocês forem usar o verbo assistir no sentido de ver, logo em seguida deverá haver uma preposição. Por exemplo, vocês assistiram ontem a um filme ontem muito interessante. Então, vocês vão falar, amigo, assisti a um filme legal. Então, sempre depois do verbo assistir no sentido de ver, haverá uma preposição. Ou no sentido de ter direito. FGTS é um direito que assiste ao trabalhador. Então, quando for o verbo assistir no sentido de ter direito, ele também exige preposição. Então, por isso, nesse caso, o verbo assistir, ele é verbo transitivo indireto. Ele pode ser verbo transitivo direto, no sentido de acompanhar, prestar assistência. Por exemplo, o médico assiste o paciente. Então, nessa época de pandemia, o que mais se vê é médico assistindo o paciente, ou seja, dando assistência, prestando assistência, acompanhando. Então, quando o verbo assistir tiver esse significado, ele vai ser verbo transitivo direto. Ou então, ele pode ser verbo intransitivo. Minha comadre assiste em São Paulo. Então, quando for no sentido de morar, habitar, o que vai vir logo depois dele é um adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, assiste em Santos. Então, logo em seguida vem um adjunto adverbial de lugar. Então, nesse caso, o verbo assistir ele é considerado intransitivo. Então, observe que o verbo assistir ele pode ter várias regências. Vai depender da frase, do contexto em que ele for usado. Vamos ver o próximo verbo agora. Eu coloquei aqui para vocês só os verbos mais usados. O verbo agradar. O verbo agradar, ele pode ser transitivo direto ou intransitivo. Então, ele pode haver de duas formas, duas classificações. Então, se for no sentido verbo transitivo direto, significa fazer carinho. Josué agradava ao animal, ou seja, fazia carinho no animal. Então, nesse sentido, ele é transitivo direto, ele não exige preposição. Lúcia agradava o namorado. Agora, se ele for verbo transitivo indireto, ele exige preposição. Nesse caso, vai ser no sentido de ser agradável, contentar e satisfazer. Nossa empresa faz tudo para agradar
a você. Então, quando for no sentido de ser agradável, né, aí ele vai exigir a preposição. Lúcia agradava ao namorado. Então, observem a diferença de sentido. Um é no sentido de fazer carinho, o outro é no sentido de ser agradável, né, de satisfazer. Então, o verbo agradar ele tem duas regências. O verbo aspirar, ele também possui duas regências. Pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Se for direto, vai ser no sentido de respirar, sorver. Por exemplo, os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. É no sentido de respirar mesmo. Então, nesse caso, o verbo aspirar, ele vai ser transitivo direto, porque ele vai exigir um complemento, mas sem preposição. Quando for verbo transitivo indireto, ele vai significar pretender, desejar. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Então, no sentido de desejar, o verbo aspirar, quando ele tiver esse sentido, ele vai ser transitivo indireto e vai exigir uma preposição. No caso ali é o a, né? Aspirava a um alto cargo. O próximo verbo é o verbo esquecer e lembrar, que também os dois têm a mesma regência, transitivo direto e transitivo indireto. Então, no sentido de esquecer, lembrar algo, quando não pronominais. Eu vou explicar isso para vocês ainda, colocação pronominal. São o uso dos pronomes, do caso oblíquo. No caso ali pode ser o me, que está ali, ou o si, que está na frase de baixo. Olhe para vocês verem a diferença. Ó. Lembrei o nome dele. Esqueci meu celular em casa. Então, se eu não for colocar nenhuma colocação pronominal, se eu não for usar o me, por exemplo, lembrei-me, por exemplo, ele vai ser transitivo direto, não haverá preposição. Lembrei o nome dele, não tem preposição na frase. Agora, se eu colocar o pronome, se haver esse pronome, ó, esqueci-me, pelo fato de eu usar esse pronome, eu vou ter que colocar uma preposição. Aí eu vou acrescentar o de ou do, dependendo do contexto da frase. Igual ali, ó, esqueci-me do livro. Lembra-se de mim? Então, a regrinha que eu sempre explico para os meus alunos é assim. Se aparecer o me ou o si, vai ter o de na frente. Se não tiver o me, não vai ter o de. Então, olha para vocês verem, ó, lembrei o nome dele. Não tem o me, lembrei. Então, não tem lembrei do nome dele, está errado. Se eu falar assim, ó, lembrei do nome dele, está errado. E ali no caso, ó, lembra-se de mim. Então, houve o de porque houve o si. Então, se vocês vão perceber que toda vez que tiver uma colocação pronominal depois do verbo lembrar ou esquecer, haverá o de logo à frente, tá? Próximo verbo, chegar e ir. Ele pode ser ele é um verbo intransitivo. Exige a preposição a quando indica lugar. Cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. Então, ele vai exigir o a porque indica lugar. Cheguei ao cinema. Quem chega, chega a algum lugar, na verdade, se for no sentido de chegar a algum lugar. Ou com preposição para quando indica mudança. Vou ao cinema 2 vezes por semana. O casal decidiu ir para o interior. Então, nesse caso aqui, vai entrar no sentido do para. O casal decidiu ir para o interior. Então, nesse caso aqui, eles são considerados intransitivos, mas ele tem preposição ali, né? No sentido de ir. Ó, o casal decidiu ir para o interior, é um lugar, né? Na verdade, é um adjunto adverbial. E ali, cheguei, por exemplo, se eu falar assim, só eu cheguei, todo mundo consegue entender. Mas quando eu vou acrescentar esse complemento que não é exigido, ele é chamado de adjunto adverbial. Então, cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. Agora vamos para o próximo. O verbo morar e residir exigem adjuntos adverbiais com a preposição em. Então, ó, moro em São Paulo.
Toda vez que você usar o verbo morar e você for colocar um complemento, esse complemento haverá o em. Resido em Jundiaí. Então, também é um complemento com preposição. O verbo obedecer e desobedecer possui a regência de serem verbos transitivos indiretos, exigem a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém, e quem desobedece também desobedece a alguém. O bom motorista obedece às leis do trânsito. Sempre desobedecia ao pai. Então, o verbo obedecer sempre vai exigir preposição. Então, aqui nós temos dois verbos agora, pagar e perdoar. Ele vai ser verbo transitivo direto, não vai exigir preposição, quando o objeto é uma coisa, olha, paguei a conta, não exige preposição. Mas se eu for pagar a alguém, aí vai ter preposição. Por exemplo, paguei ao comerciante. Nesse caso, houve preposição. Quando é o verbo perdoar, é da mesma coisa. Quando é se referindo a alguém, perdoei aos inimigos. Então, quando se referir a pessoa, haverá preposição. E ele pode ser verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Olha, paguei a conta ao feirante. Paguei a conta se refere ao objeto e ao feirante se refere à pessoa. Eu não posso falar assim, ó, paguei o meu amigo. Eu tenho que falar, paguei ao meu amigo. Perdoo você pelo atraso. Perdoo a você pelo atraso. Então é assim que eu coloquei só para exemplificar. O verbo preferir é um dos verbos mais mal utilizados. Às vezes nas nossas formas de a gente usar durante o nosso dia a dia, a gente tende a dizer que nós preferimos uma coisa do que outra. Só que nós corremos o risco de, ao usar essa frase, a gente sair da norma culta da língua portuguesa. Porque de acordo com a norma culta, quando eu vou preferir uma coisa à outra. Por exemplo, ó, no sentido de querer antes escolher. Prefiro o amor à guerra. Eu não posso falar, eu prefiro o amor do que a guerra. Eu tenho que preferir uma coisa à outra. Então, exige preposição quando for no sentido de escolher. Ou no sentido de dar primazia e determinar-se por. Preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Então, ou seja, uma coisa em primazia da outra, ele vai ser transitivo direto, não haverá preposição. Segundo a norma culta da língua, prefiro mais ler do que escrever. Isso está errado, como eu falei com vocês. E prefiro ler a escrever, é o correto. Tem no exercício aí essa questão, então vocês prestem atenção quando vocês estiverem fazendo atividade em relação ao verbo preferir. O verbo custar, ele pode ser transitivo direto, no sentido de ter preço. Estes sapatos custaram R$50. No sentido de preço, ele não haverá preposição. Agora, ele vai ser transitivo indireto se for no sentido de ser difícil. No caso, ele vai exigir a preposição a. Custou a todos acreditar nele. Ou seja, foi difícil a todos. Então, quando for nesse sentido de ser difícil, haverá preposição depois do verbo custar. Ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, quando for no sentido de causar transtorno. Sua irresponsabilidade custou sofrimento a toda a família. Então, ele custou sofrimento, que é o objeto direto, a toda a família, que é o objeto indireto. Então, nesse caso, ele é verbo transitivo direto e indireto. Então, o verbo custar, ele pode ter 3 classificações. Eu coloquei só um exercício aqui para finalizar esse slide. E aí a gente vai observar diante de tudo que eu já falei aqui com vocês. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Então vamos analisar. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Então, conforme o que eu falei com vocês, o verbo preferir, a regência dele é preferir uma coisa à outra, né? Então, nesse caso, a letra A foi usada incorretamente. Não posso usar o do que, né? Assista uma TV de LCD
pelo preço de uma projeção e leve junto o home theater. Então, nós vamos marcar que está de acordo, né? Então, essa também está errada, porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige preposição. Então, no caso, deveria ser assista a uma TV. Na letra C, o jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Então, o verbo visar, quando for no sentido de almejar e desejar, ele exige preposição depois dele. Então, no caso, deveria ser foi para a Inglaterra visando a títulos e euros. Eu vou pular a letra D, tá, gente? Letra E. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazo. Então, quando alguém vai informar, ele vai informar a alguém. Então, nesse caso, essa também está errada, né? Informou aos mutuários. Então, eu deixei essa última letra D para mostrar para vocês que essa aqui está correta, porque eu não falei sobre o verbo implicar anteriormente, mas o verbo implicar, ele é um verbo que não exige um complemento com preposição, ele é um verbo transitivo direto nesse sentido aqui, ó. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelos riscos. Então, quando for no sentido de dar uma consequência, né, implicar, eu vou vir logo com um complemento em seguida sem preposição. Tá bom? Então, a letra D é a alternativa correta. Tem mais um verbo. Verbo querer. Então, vamos lá. O verbo querer, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Quando for no sentido de desejar, ela queria o disco de Gal, mas não o quer mais. Gal ali é uma abreviação, tá, gente? Gal Costa, cantora. Então, ele queria o quê? O disco. Então, é um complemento que não exige preposição. Quando for no sentido de estimar, querer bem, vai exigir a preposição a. Quero a meus amigos e sempre lhe quis bem. Sempre lhe quis, né? Eu quero a meus amigos e sempre lhe quis. Então, no sentido de querer bem, né? No sentido de estimar, nesse caso, eu vou usar a preposição, tá? O lhes indica também que o complemento é com preposição. Deixa eu só ver aqui quantos slides. Não, esse aqui é o último. Ih, sai! Eu vou voltar lá pro último. Esse aqui é o último slide, tá, gente? Desculpa aí. Simpatizar e antipatizar. Então, o verbo vai ser transitivo indireto. Ele vai exigir preposição. Quem se simpatiza com alguma coisa. Simpatizava com a ideia. Simpatizei com ele. Pode ser tanto com alguma coisa ou com pessoa. Esses dois verbos, simpatizar e antipatizar, sempre haverá preposição depois dele. O verbo visar. Visou o alvo e o atirou. Quando for no sentido de mirar, ele não haverá preposição. Agora, quando for no sentido de ter em vista, pretender, que é esse caso aqui, homem sem escrúpulos, que era, só visava a uma posição de destaque. Então, nesse caso, vai haver a preposição. Namorar. O verbo namorar, eu não posso falar assim, João namora com Maria, porque o verbo namorar, ele não exige preposição, ele é um verbo transitivo direto. Por certo é, João namora Maria. Então, na verdade, quase todo mundo usa o verbo namorar de forma errada, nem com relação à sua regência. Tá? Não tem um exemplo aqui, mas ali tem, ó, namorar, quem namora, namora alguém, e não com alguém. Então, esse aqui é o último slide. Eu finalizei aqui, então, a matéria sobre regência. Hoje foi a aula de regência verbal. Na próxima aula eu vou trazer atividades e vou comentar algumas atividades sobre esse assunto. E vocês irão fazer também as atividades complementares em relação a esse tema, tá ok? Até a próxima aula e fiquem com Deus.